Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Esporte Show que já está há 3 anos no ar, sim, comemoramos semana passada 3 anos no ar. Eu, juntamente com Jorge Carlos Júnior e Luiz Taioli, o professor Luiz Taioli, também juntamente comigo, também apresentador do programa Esporte Show. Hoje, começando a semana, e aí nós vamos apresentar um novo esporte, sim, um novo esporte aqui para nós do programa, um esporte que já teve 2 Olimpíadas, sim, ele esteve presente nos Jogos em 1920, na Antuérpia, e em 1928 em Amsterdã. Eu estou falando do Korfball, sim galera, do Korfball, um esporte que é praticado em mais de 60 países no mundo inteiro, né? Está no World Games e a gente foi procurado pela equipe do Korfball, União Korfball Clube, e nós vamos estar entrevistando aqui hoje a Letícia Moreira. Sim, Letícia Moreira, atleta aí da modalidade, tá? Vou mandar o convite aqui para ela poder já estar se preparando para conversar conosco. Para vocês quem serão os nossos convidados dessa semana, que promete também ser uma semana tão boa. Na Boa terça-feira a gente vai noite. estar com o treinador de natação Felipe Domingues. Na quarta, nós vamos falar sobre o judô paralímpico com o treinador da seleção brasileira Jaime Roberto Bragança. Na quinta-feira, a vez do futebol americano aqui, com Daniel Clauston, head coach do São Paulo Storm. E na sexta-feira, os meninos, sim, eles que fazem o programa Esporte Show junto comigo, Jorge Carlos Júnior e Luiz Taioli. E vocês já repararam que já subiu até o Ibope aqui, dividindo a tela comigo, Letícia Moreira. Seja bem-vindo, Letícia. Obrigada, boa noite. Legal, tá me conseguindo ouvir direitinho, né? Tô sim, tá tudo certinho. Então tá bom, já vejo corações subindo aqui do seu lado. Muito bom. Galera, ó, pega esse aviãozinho aqui, dispara pro amigo aqui, para ele estar aqui junto com a gente nessa próxima hora aqui, que ele vai estar aí conhecendo mais sobre a Letícia e também sobre o Korfball aí, tá bom, galera? Vamos lá. Quem ainda não segue a Letícia aí, @Moreira Letícia, quem quer seguir o Korfball, o @União Korfball Clube, quem não conhece o Cuca Beta, @Cuca Beta Esporte, todo dia aqui. Letícia, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. É um prazer poder falar do meu time, poder falar sobre o esporte. É muito importante pra gente isso. Legal, para o pessoal saber da onde você está falando, Letícia. Qual cidade? Eu falo de Americana, São Paulo. De Americano, muito bom. Cidade também do nosso grande Gorilas que esteve aqui com a gente, né? O Gorilas, a equipe de rugby feminina que esteve conosco aqui. Sim. Letícia, conta um pouquinho para nós como é que surgiu aí o Korfball na sua vida, querida. Então, eu conheci o Korfball na minha escola em 2014, quando eu estava no ensino médio. Eu conheci o Korfball, a gente treinou por um mês e aí a gente já foi para um mundial na Holanda, né? A gente teve. Pera aí. Ah, Um mês já foi. Não, pera aí. Que é sim, isso? Gente, Mundial toda semana o Sub-17. negócio tá ficando mais precoce aqui. Não é possível. Foi o Mundial Sub-17. Cara, É, que loucura! deixa eu explicar mais ou menos o porquê. É porque teve o Pan-Americano em 2014, e aí vieram algumas pessoas da Holanda, e essas pessoas quiseram levar uma seleção brasileira para o Mundial Sub-17 pela primeira vez na história. Então, uma professora da escola convidou alguns alunos, e eu fiz parte desses alunos. Sensacional! Bom, vamos lá. Primeira coisa, qual o nome da escola? Porque, assim, para mim, isso né, é agulha no Uhum. palheiro aí. Gente, qual o nome da escola? A escola que eu estudava era o Objetivo Americana. O objetivo aí de Americana. Muito bom. Isso. Cara, que legal. E aí vocês tinham a modalidade dentro do ensino médio, vocês tinham o Korfball aí sendo praticado, aí vocês praticavam isso, certo? A gente teve algumas aulas de educação física sobre o esporte, mas não tinha os treinos. A partir do momento que houve esse convite, a gente passou a treinar também. Que bacana. Não, gente, muito legal. Olha, ó, galera, você que é professora que está aqui conosco, tem bastante.
Cara, olha a oportunidade que vocês oportunizar, né? É dar a oportunidade mesmo, né, para várias pessoas. Foi a primeira viagem para fora do país que você fez, Letícia? Foi minha primeira oportunidade de viajar para fora e foi muito bom. Que bacana, cara. Não, muito doido, muito Foi legal. uma loucura, Não, porque a gente nem sensacional. conhecia o esporte, a gente nem sabia muito sobre, e aí do nada apareceu essa oportunidade e foi sensacional. Depois disso, o corfebol ficou na minha vida até agora e vai ficar por muito tempo, eu tenho certeza. O colégio segue com essa atividade, você sabe me dizer, Letícia? Eu acho que não, eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas eu acredito que não. Tá, perfeito. E aí, peraí, vamos lá. E aí, como é que você jogou lá os Mundial Sub-17, estava na É, escola, e aí como é a que você gente não foi teve? A gente foi uma temporada antes, acho que foram 15 dias, e a gente ficou num clube na Bélgica. E aí a gente teve alguns treinos com alguns praticantes lá. E então a gente foi pro Mundial e teve os nossos jogos. Que bacana, bacana. Não, legal. Aí, vamos lá, gente. Agora, não, esses 30 dias assim, gente, chocou total aqui. Sim, Não, sem dúvida nenhuma. Conta já pra gente. Eu vou até sair um pouco aqui do que eu estava programando para falar com você. tá Ó, bom. me conta como é que foi essa prova, essa competição, né? Você foi para lá com a equipe, ficaram na Bélgica, né? Isso. Colado na Holanda lá. As famílias de alguns jogadores hospedaram a gente. E aí a gente ficou lá um tempo, a gente treinou com eles, a gente pôde conhecer a Bélgica um pouquinho também. E aí depois a gente foi pra Holanda, a gente teve. Eu não lembro certo quantos jogos, mas a gente conheceu gente do mundo inteiro. Foi uma experiência doida, que ninguém nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que foi a experiência mais louca da minha vida, mas foi a melhor experiência, acho. Eu vou até pegar uma frase aqui da Bruna, que esteve conosco aqui do BBQ Only Girls aqui. Vocês foram todo mundo foi nessa barca mesmo, nessa vibe assim. É, Sim, não sei o que era bem direito o esporte. A gente estava aqui e a gente. ninguém sabia muito como jogar, porque não dava para pegar todas as regras em um mês, né? Era um pouco tempo para isso. Então a gente foi na cara e na coragem. Não, sensacional, gente, sensacional. E me fala uma coisa, como é que foi o resultado de vocês? Como é que foi o desenvolvimento dos jogos? Né? Como é que foi que você tirou de grandes lições nesse Mundial Sub-17? Eram 16 equipes, né? A nossa, eu acho que era a única que estava pela primeira vez no campeonato, então a gente ficou em 16º lugar, mas isso já era muita coisa pra gente. Eu Aham. lembro, uma experiência que me marcou foi que a equipe da Holanda, que é a principal equipe mundial, quando a gente jogou contra eles, ao invés de fazer uma competição em que eles poderiam fazer muitas cestas e não sei, tipo, não ligar muito pra gente, eles entregavam às vezes a bola e falavam, olha, assim, assim, assim que faz, é assim que eles queriam incentivar para que a gente aprendesse e pudesse continuar com isso. Então, eu tenho isso bem na minha mente. Que bacana, não, sensacional. Foram totalmente gentlemen, né? Porque Aham, isso é até gozado do que você está falando aqui. Até se vocês quiserem, eu vou até fazer uma provocação aqui, né? Porque no Guinness Book, tem um dado do Guinness Book que é interessante, que a Hortência, né, ex-jogadora de basquete e tal, ela fez, se não me falha a memória, 150, 140 pontos, uma coisa assim num jogo. certo. Porque o time foi desclassificado. Na verdade, eles perderam uma semifinal, quartas de final de Jogos Abertos do Interior, porque o Uhum, ônibus quebrou. E o time era o melhor do Brasil. E eles acabaram pegando um jogo lá de quinto, oitavo lugar, uma coisa assim, com uma equipe certo. muito, muito amadora. Uhum, E eles não deram nenhuma chance, nenhuma, assim. Só pra ter uma ideia, a Hortência fez mais de 100 pontos. É isso que aham. eu estou comentando, né? Então, assim, e ela falou, não, nossa forma de respeitar era massacrar o outro time. Eu falei, gente do céu. Aí Não, fica esse ponto eles que não olha sério. pensaram nisso, em momento algum, eles
todos os atletas, eles tentaram ensinar, os meninos, as meninas todas ajudaram bastante a gente. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Sensacional, galera, sensacional. Ó, já estão falando aqui a Sabrina, a nossa blogueira digital, Ah, influencer. Carol, Cofebol é vida. A Carol ficou viciada no Cuca Aberta, que legal. Tá sempre aham. acompanhando a Carol, gente nossa aqui. treinadora. Beijo pra Carol aí, bacana. Carolina 123, muito bom, galera. Gente, muito obrigado a todos vocês. Se quiserem, mandem perguntas aqui. Eu, com meu óculos antes da pandemia, vou tentar ler aqui o que vai acontecendo, tá joia? Confebol é cooperação até fora da quadra. Isso aí, isso é muito bacana, né? Que todo esporte tem isso. Tem os países que vão aprender a jogar um campeonato, que vão. Cada um tem uma fase de maturação dentro do próprio esporte. E a gente precisa entender isso primeiro para depois a gente poder respeitar. No ano seguinte, em 2015, a gente foi para o Mundial Sub-19 depois. E aí a gente conseguiu nossa primeira vitória e foi uma festa, foi uma alegria. Aí foi muito bom. Eu tive outras experiências também que eu posso contar, que eu fiz um intercâmbio de 3 meses em um time lá na Holanda, em Akron. Eu e mais 3 amigos meus, a gente foi e jogou por um time lá da Holanda. Foi muito engrandecedor, tanto no esporte quanto como pessoa, né? Um intercâmbio é sempre muito, muita aprendizagem, né? Muita aprendizagem. Em 2017 a gente criou o nosso time União Corfebol aqui em São Paulo, né? E aí, a partir daí, a gente só cresceu e acho que mais pra frente eu posso contar melhor sobre as experiências que eu tive com o meu time. Sem dúvida, porque o programa é seu, menina. Você hoje vai falar tudo pra gente aqui. Nos próximos 50 minutos, você vai falar muita coisa aqui. Galera, Sim. tô com Letícia Moreira, nós vamos falar sobre o Cofbol. Opção para você poder colocar nas suas aulas aí, na retomada aí. Ainda mais que ela vai começar agora a falar um pouquinho das regras. Depois nós vamos emendar isso, intercâmbio na Holanda. Enfim, nós vamos falar do União, Cofbol também. Me fala uma coisa. Conta uma coisa pra gente. Assim, pro pessoal que não sabe o que é Cofbol, a gente até colocou um vídeo ontem, né, lá no Cuca Aberto, pro pessoal Sim. né, elucidar um pouquinho mais. Conta pra gente quais são as principais regras do Cofbol, porque tem uma regra que eu acho que é fundamental e eu acho que vai fazer muito sucesso nos próximos anos o Cofbol por causa dessa Eu regra. acho, eu acho que o princípio básico é a igualdade de gêneros, né? O nosso esporte preza muito pela igualdade de gêneros, então mulheres e homens necessariamente jogam juntos. Não existe corfebol masculino ou corfebol feminino. O corfebol é um esporte misto, ele foi criado para isso. Ahn, a gente joga em 8 jogadores cada time, 4 mulheres e 4 homens. E esses jogadores são divididos em 2 seções, o ataque e a defesa. Cada vez que o placar a pontuação soma um número par, a gente inverte o ataque com a defesa. Então, a cada 2 pontos, a gente inverte. Mulheres marcam mulheres e homens marcam homens, porque a igualdade de gênero, a equidade de gêneros é diferente da igualdade no caso. E então a gente preza por essa equidade que todas as pessoas consigam jogar o corfebol. Então, mulheres marcam mulheres e homens marcam homens. O cesto, são 2 cestos, um para cada time, e ele fica mais para dentro da quadra do que o cesto de basquete, por exemplo, para que a gente possa jogar em volta do cesto, para que a gente use a quadra de uma forma mais dinâmica. A gente não pode andar com a bola, então a gente tem que ir passando de jogador em jogador até chegar à cesta para a gente poder arremessar. Deixa eu pensar. A gente tem também o defendido, que é quando o defensor está na sua frente, a um braço de distância, com a mão erguida na direção da bola, e você faz um arremesso, é configurado defendido, e essa cesta não vale. Então, e é importante isso do um braço de distância e a mão na direção da bola, porque pessoas mais baixas não necessariamente não vão marcar.
O importante é a direção, não o toco ou encostar na bola. É a direção da sua mão na direção da bola. Acho que é isso, basicamente. Então, basicamente, é um esporte que é misto, é um Uhum. esporte sem contato, né? Sem contato, o contato é moderado, na verdade. Existem alguns contatos, como no rebote, mas ele deve ser consciente e moderado. Isso, não, maravilha, maravilha. O que me chama muita atenção do COFBOL, eu acho que acredito, porque os esportes estão caminhando, a gente já falou isso em algumas lives anteriores aqui, que o esporte está cada vez mais nessa equidade de gênero, né? E Uhum. os eventos, né, dentro das modalidades, dentro dos esportes, os eventos mistos estão ganhando cada vez mais um espaço na mídia, né? Então, quer dizer, o COFBOL ele já nasceu nessa essência de meninos e meninas juntas, né? Cooperando juntos para alcançar. Ele E, foi criado lá na Holanda, em 1902, por um professor que ele queria incentivar as mulheres a jogarem, porque na época as mulheres não participavam muito de esportes, então a intenção do corfebol foi incluir as mulheres nos esportes, por isso ele é misto e necessariamente misto. bacana, muito bom. Muito bom. E, né, para a galera saber, já teve duas Olimpíadas, em 1920, né, na Antuérpia, e em 1928, em Amsterdã. Muito bom. Isso. Letícia, conta uma coisinha para a gente. A partir de que idade pode se jogar o COFBOL? Você conheceu Pessoas. ele, estava no ensino médio, né? Isso, mas pessoas de qualquer idade podem jogar o corfebol, né? Para uma criança é importante ela ter desenvolvido as habilidades motoras grossas, como andar, segurar a bola, lançar a bola, e a partir disso ela já pode estar praticando o esporte. Inclusive lá na Holanda, os times começam com crianças muito novinhas, elas crescem jogando, como aqui no Brasil tem escolinhas de futebol, lá tem escolinhas de corfebol, é comum lá. Então, crianças muito novas já começam jogando. Legal. Para essas crianças mais novas, a tabela é mais baixa, né? O cesto é mais É, baixo, né? o poste, ele costuma ser dividido em três partes. Então, a primeira parte é o mais baixo, a segunda parte é quando a criança já cresceu um pouco, e a terceira parte é para adultos já. Que aí o adulto é 3,5 metros, é isso mesmo? Isso. Gente, mas me conta uma coisa. Eu acho que uma das grandes dificuldades, porque você deve ter passado pelos outros esportes também, né? A gente até Passei. brinca, né? O quarteto fantástico lá, né? O Uhum. futebol, o handebol, o vôlei, o basquete, Eu já né? passei pelo Enfim, vôlei. pelo vôlei. Uhum. Assim, para mim, quando, né, eu tô muito ansioso para jogar. Eu vou visitar vocês depois dessa pandemia aí, né? Vou Pode levar vir. o menino Olimpíada do nosso programa, o professor Luiz Taioli, que ele é o Tá bom. nosso menino Olimpíada, ele faz todos os esportes, né? Pode levar. Para a gente experimentar. A gente vai experimentar aí, sem dúvida nenhuma. A questão que eu falo assim, o basquete você tem pelo menos a tabela como referência, né? Uhum. Com a futebol não, né? Não, é sem tabela. A gente trabalha. Para a gente conseguir lançar a bola, ela precisa fazer uma curva. Ela não consegue entrar direto de cima porque ela geralmente bate e sai. Então a curva tem que ser exata para ela conseguir bater no fundo do cesto e cair certinho. Então é bem difícil. No começo a gente sofria para aprender a arremessar. Porque a gente é acostumado ao basquete, uma cesta mais baixa. A gente cresce aprendendo esse esporte, então quando você sai desse, quando você sai dessa situação é mais difícil. Não, sem dúvida nenhuma. Eu imagino que até o gesto do motor, né, para arremessar a bola, né? Uhum, tem um jeito certo de arremessar. Geralmente o basquete é com uma mão, a gente só consegue arremessar com as duas mãos. Tem algumas pessoas que até conseguem com uma mão, mas é mais difícil, né? Então o importante é fazer as duas mãos e girar ela no sentido para fora, assim, empurrando a bola. Sensacional, sensacional. Eu tô aqui com uma pessoa na cabeça aqui, eu vou tentar convidá-la, viu? Vou Tá bom. convidá-la para ir Convida sim. experimentar e comentar até essa diferença do basquete e do corfball. Olha, gente, tá sensacional aqui os comentários de vocês.
muito legal aqui. Diga adeus ao Quarteto Fantástico nas escolas. Vem para o Coffee Ball. Olha, eu vou brincar para vocês. Pegar uma frase aqui do professor Marco Aurélio Cândido. Um abraço para a galera do Tapembol que passou por aqui. Que o pessoal até brincou que o Tapembol fazia parte da Liga da Justiça. Tinha mais um. Então, eu acho que vocês também podem, de repente, falar que vocês e o Tapembol estão na Liga Sim, da a gente pode Justiça. entrar junto Pode entrar aí nessa nessa luta. liga. É, exatamente, gente. Exatamente. Quanto mais opção a gente puder dar, ó, basqueteiro sofre, arremessa reto, né? Gente, olha. Teve algumas pessoas que vieram para o corfebol, que vieram do basquete, e a gente vê a dificuldade de mudar o arremesso, mudar o padrão de arremesso. É bem complicado às vezes. Sensacional. Galera, programa Spot Show número 194, 3 anos aqui fazendo esporte. Durante essa pandemia de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Pós-pandemia vai ter também live, vai ter ao vivo também lá no Block Time Co-Work Heroes. Beijo para a galera da família do Co-Work Block Time Heroes. E o seguinte, eu estou com Letícia Morella, a gente está falando sobre Coffee Ball. Letícia, me conta uma coisa, já chegou quebrando tudo aqui, né? Você chegou que nem quando você chega lá no TikTok que eu vi seus vídeos, viu? Amei! Amei seus vídeos no TikTok, viu? Ai, que bom! Fique à vontade para passar o seu perfil no TikTok aqui para a galera também, viu? Mas eu gostei. Tá bom, é @MoreiraLele_. Quem quiser seguir, eu faço alguns vídeos explicando sobre a minha profissão e posso fazer explicando sobre o meu esporte também. Faça, mas você vai bombar. Faça Tá que vai bombar, vai ser muito legal. Então, gente, ela, ó, nota 10 pro TikTok dela, galera. Muito bom. Letícia, fala uma coisa. Um mês vocês foram lá para a Holanda, jogaram, acabaram o Sub-17 na 16ª colocação, que isso é menos importa. Vocês conseguiram ver outras pessoas, conseguiram entender o jogo. Sim. Depois, você foi para um intercâmbio junto com outras pessoas para a Holanda, jogaram o Sub-19 e já conquistaram uma primeira vitória. Sim. O que motivou e como é que foi? Você investiu, você foi convidada. Conta um pouquinho como é que foi essa transição para o Sub-19 e esse tempo aí que você ficou na Holanda lá treinando um pouquinho. Quando eu entrei no corfebol, eu acho que a intenção principal era a oportunidade de conhecer um outro país, porque a gente não conhecia o esporte em si. Mas depois que eu vim a conhecer o corfebol, depois que eu joguei, entendi o que acontecia, eu me apaixonei pelo esporte. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo jogar. Eu tô morrendo de saudade de treinar agora na pandemia, eu sinto muita falta. E depois foram acontecendo outras experiências na minha vida. Em 2014 mesmo, a gente participou de um campeonato sul-americano lá na Argentina, em que eu conheci muitas pessoas, e são pessoas que eu trago até hoje na minha vida. Em 2015, eu participei do Sub-19 e participei do Mundial Adulto também, o Mundial Sênior. E eu fui a jogadora mais nova da seleção brasileira, eu tinha 17 anos na época. Então, foram experiências que me fizeram crescer bastante como atleta e como pessoa. Depois disso, eu acho que as coisas vão acontecendo. Conforme você vai se entregando para alguma situação, as coisas vão acontecendo. Depois disso, eu pude ter a experiência de fazer parte da criação do meu time e depois disso a gente conquistou tantas coisas que a gente almejava antes, mas não era possível. Então, eu acho que é isso. Não, bacana. Não, sensacional. Vocês investiram para ir lá, vocês foram convidados. Como é que foi essa história? Então, a gente, toda vez que a gente participa de um campeonato, a gente tem que bancar isso, porque a gente não tem o apoio da prefeitura ou do governo, a gente não tem esse apoio, então a gente precisa investir mesmo.
cada atleta investe em si mesmo. O meu time, por exemplo, a gente faz algumas ações para que a gente consiga arrecadar dinheiro, principalmente para a gente conseguir participar das competições. A gente está sempre divulgando no Instagram, lá, @União Corfebol Clube, a gente sempre divulga quais são as ações que a gente está fazendo. E aí, então, cada um tem que arcar com seus custos, cada um tem que entregar o que consegue, na verdade. É muito difícil, às vezes. Eu imagino, eu imagino. Nossa, você está falando coisas que são, assim, realidade em outros esportes, né? Sim, eu acho que Pode falar. eu acho que o Brasil ele investe muito no Quarteto Fantástico dos esportes e esquece que existem outras coisas, outras pessoas praticando outras coisas e que são tão importantes quanto. Porque, por exemplo, um esporte que preza pela equidade de gêneros seria muito importante, por exemplo, nas escolas, poder tá passando isso para as crianças, para que elas cresçam com esse sentimento de equidade, porque o esporte faz parte do crescimento pessoal de cada pessoa, é um fator muito importante, a gente sabe, a gente sempre soube. E, então, é triste que a gente não tenha esse apoio, mas a gente está tentando, a gente está fazendo tudo que for possível para divulgar o nosso esporte, para conseguir coisas para gente, para conseguir mais pessoas que pratiquem. Inclusive, esse espaço de fazer a live, estar divulgando o meu esporte é muito importante. Eu já agradeço de verdade, porque é muito importante para gente. E é isso. Não, acho que o mais legal não é a gente ceder o espaço aqui, né? Eu acho que o mais legal foi a atitude que vocês tiveram. Eu não me lembro agora, acho que foi a Júlia, se não me engano, você, ou alguém foi, eu não me lembro. Vocês entraram em contato com o Cabeto, então, eu gostaria de fazer uma live, vamos falar sobre o COFBOL e tal. Então, vamos embora, vamos fazer. Porque a gente fala isso já em alguns programas. Se vocês forem, né, se o pessoal for lá no YouTube nosso, a gente sempre fala, o personagem que aí trabalha com esporte, e queira falar, queira divulgar a modalidade, o trabalho, a gente vai estar sempre aberto a poder estar divulgando. Então, a gente ficou muito feliz quando vocês entraram em contato com a gente, né? E a gente já viu que o COFBOL já teve alguns outros momentos em canais de TV, mostrando a modalidade, YouTube com mais de 15 mil visualizações. Então, a gente fica muito feliz de poder ser mais um, né, desse meio, a gente poder estar conversando nesse momento, que eu acho que é um momento muito chave, eu acho que é um momento especial que nós estamos vivendo, um momento difícil, muito difícil, né? Até hoje o clima estava meio, né, meio down, assim. Essa semana, né, tá bem pesada. Tá meio pesado, mas assim, eu acho que é um momento muito especial, né? Que a gente realmente, quando a gente voltar às aulas, quando o ano que vem, que a gente espera que a gente tenha um ano letivo normal, né? Esse ano, basicamente, nós vamos ter. A gente espera que novos esportes, novas ações, novas atitudes venham junto com os profissionais, com as pessoas, né? Pelo menos é isso que nós estamos esperando. Porque o esporte, como também outras indústrias, vão ter que se reinventar se quiserem continuar vivendo, né? Não adianta fazer mais a mesma coisa como a gente fazia antes. A gente não está parado, não, nosso time. A gente está fazendo treinos por meio de videochamadas. Então, a gente tem alguns profissionais de educação física no time e eles estão passando esses treinos para a gente, tanto para nossa saúde mesmo em casa e tanto para quando a gente voltar não ser tão difícil retomar o cotidiano, a rotina de treinos e tudo mais. Sem dúvida, sem dúvida. E qualquer pessoa que quiser treinar pode treinar com a gente, é só procurar a gente lá na página. Muito bom. Letícia, você está fazendo um maior sucesso, porque assim, acho que nunca aconteceu isso. As 3 pessoas que vão passar essa semana já entraram aqui na live. Felipe Domingues já entrou aqui, o treinador de natação que vai estar aqui conosco amanhã. O Jaime Roberto acabou de entrar aqui também. Que Jaime prazer. Underline Judô. Daniel Clauston, head coach do São Paulo Storm. Muito obrigado, galera. Essa semana vocês vão ter essas pessoas aqui como personagens nossos falando aqui. Mande um salve pro Kame. Te amo, amiga. Muito bem. Salve, Kame. Tá com saudade do esporte, né, filha? Eduardo tá falando.
Tá. Muito bem. O G. Farias aqui explica pra gente o que acontece se eu defender uma mulher. O que acontece, então, se houver a defesa entre sexos diferentes. Carol, difícil. Tudo bem. Opa. É configurada uma falta e é uma falta grave. Existem diversos tipos de faltas, faltas leves, as faltas graves e os pênaltis. E caso um homem defenda uma mulher, é uma falta grave, que é um tiro livre indireto, basicamente. Muito bom explicado. Olha, eu perdi o comentário, não estou aqui conseguindo achar quem foi, mas alguém comentou assim que só você e o Pelé chegaram na seleção com 17 anos. E aqui, achei, foi o Luca Galli. Um abraço, Luca Galli, muito bem. Sensacional. Adorei esse comentário, gente. Sensacional. Carol, conta aqui para nós. União Korfball Clube, aonde fica? Como é que nasceu? Você também estava no meio dessa criação desse time aí. Conta para nós um pouquinho disso aí. A gente era algumas pessoas que praticavam o corfball e a gente decidiu se unir e criar um clube, que é a União Corfball Clube, e a intenção era divulgar na nossa região e no nosso estado. Então, a gente tem treinos em algumas cidades da região, que é Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Americana, que a intenção é que as pessoas dessa cidade possam vir com mais facilidade para o corfball, né? A gente nasceu em 2017, foi um momento a gente decidiu se juntar e criar o time, e foi assim, juntamos as pessoas e saímos procurando outras pessoas para participar. E logo em seguida a gente criou o time em janeiro. Em julho a gente já participou de um campeonato sul-americano, que é o Irmandade Sem Fronteiras. E a gente participou de todos os nacionais que tiveram a partir de 2017 e somos os atuais bicampeões brasileiros. 2018 e 2019 a gente levou esse campeonato e somos vice-campeões também do Irmandade Sem Fronteiras. Ano passado a gente foi vice-campeão. E fomos campeões também do Fraternidade em 2018. Sensacional, gente. Passou o rodo, gente. Gente, não. Agora eu vou ter que fazer um programa para só explicar sobre isso. Vamos lá. Explica para nós o que é o Irmandade Sem Fronteiras e o outro nome que você falou que eu esqueci aqui. Fraternidade? Fraternidade. O Irmandade Sem Fronteiras é um campeonato sul-americano. Então, equipes aqui do Sul da América, a gente decide, cada ano a gente decide um país para participar, mas a gente só teve até então na Argentina e no Brasil. As equipes principais são da Argentina e do Brasil. Existem outras equipes no Sul da América, mas eles têm mais dificuldade de participar, acredito que financeira. Então, a gente se conheceu em 2016, foi o primeiro Irmandade, na verdade. Então, a gente criou o nosso time, em 2017 fomos participar como União, e aí eu acho que é isso. São equipes do Sul da América participando de uma competição. É a nossa competição oficial. E o Fraternidade? É um campeonato que também é sul-americano, mas ele aconteceu só entre Brasil e Argentina. Acho que foram 4 equipes que participaram e foi só Brasil versus Argentina, nossos irmãos. Não, sensacional, gente. A gente vê assim, né? Cada esporte ele tem uma característica de crescimento, de agilidade, que é sensacional, né? E a gente está conhecendo aqui o Korfball. Agora, me explica uma coisa. Como foi você passar por essas regiões, Nova Odessa, Americana? Você vai fazer lá, vai divulgar lá as modalidades, certo? Como é que vocês levam material, bola? É fácil você sair comprando material de korfball? Não, na verdade é bastante difícil. Os materiais são bem caros aqui no Brasil, então a gente tem material que é desde o começo do time, porque é o que a gente conseguiu até então. Alguns atletas tinham alguns poucos materiais que conseguiram nos campeonatos que foram, então a gente foi juntando os nossos materiais
E teve algumas equipes que fizeram. Eu não sei se foi uma equipe ou se foi a Federação Holandesa que fez uma doação de materiais também, que ajudou bastante a gente. Mas quando a gente vai mudar de cidade para fazer os treinos, a gente carrega nos nossos veículos mesmo particulares e aí a gente vai. Partiu, vambora. Muito bom. E vocês costumam treinar onde, Carol? São em colégios, são em clubes? Como é que é o treino de vocês aí? São em quadras. A gente pratica tanto em uma escola, em Americana, quanto em qualquer quadra poliesportiva que tiver nos bairros. Se a gente conseguir autorização, a gente pratica. Então, cada semana que a gente tem treino, a gente divulga nas nossas redes onde que vai ser esses treinos. Porque às vezes mudam os lugares. Perfeito, muito bom. Não, sensacional, gente. Deixa eu te perguntar mais uma coisinha. O time de vocês é só adulto ou tem as categorias menores também, Carol? Letícia. A Carol tá falando aqui, eu já me atrapalhei, gente. Bora. No começo, quando a gente criou, a gente tinha a nossa equipe sub-17 também, e a equipe adulta, mas a gente perdeu alguns atletas, então alguns sub-17 subiram para a categoria adulta para jogar junto com a gente. Mas a gente aceita qualquer pessoa que quiser jogar de qualquer idade, seja criança, seja idoso. A gente está tentando conseguir novas pessoas e não importa a idade das pessoas, elas podem procurar a gente e treinar com a gente. Muito bom. E para procurar vocês, como é que faz? Eu chego lá, porque, por exemplo, as meninas aqui do rugby falaram que uma ficava do lado de fora pegando o povo e jogando para dentro do rugby. É com vocês também assim? Lá? A gente sempre divulga as nossas redes para que as pessoas possam procurar a gente por lá. Muitas pessoas procuram a gente por lá, mas também a gente já fez combinados com times de basquete para a gente treinar junto, para a gente tentar chamar essas pessoas do basquete para a gente. Ou qualquer outro esporte, pessoas que gostam de esporte, a gente sempre está procurando, falando. Desculpa. Se a gente estiver conversando com alguém, a gente sempre está divulgando e chamando essa pessoa para o Corfeball. Então, a gente meio que sai procurando as pessoas também por onde a gente Maravilha. Muito bom, muito bom. Cara, Letícia, me fala uma coisa. Fora de São Paulo, como é que é o esporte no Brasil? Tem outros lugares também que é bem divulgado o Corfball? Como é que né, quando você vai para o brasileiro, né? Como vocês falaram, vocês são bicampeões brasileiros. Quem são seus concorrentes? Quem são esses adversários, né? Que também é importante a gente falar nesse momento que a gente está apresentando aí, né, o esporte como um todo. O nosso principal rival aqui no Brasil é o Rio de Janeiro, a equipe do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro é o estado que mais tem corfball, mais times de corfball, que tem no Rio de Janeiro, na UFRJ, e no interior do Rio tem Casemiro de Abreu, Insana. Então tem várias equipes por lá e geralmente são essas equipes que participam do corfball. Do corfball não, do Campeonato Nacional. E eu acho que é mais esses estados que tem o corfball. Não conheço equipes em outros estados e o nosso time não conhece. Então, se outras pessoas de outros lugares tiverem essa experiência, era importante a gente conversar porque acho que faz parte da divulgação do esporte pelo Brasil, a gente se unir todas as equipes que existirem. E acho que é isso, é só o São Paulo e Rio de Janeiro mesmo que tem as equipes. Bacana, a gente tem um país de tamanho continental, né, e a gente sabe a qualidade de ensino, as dificuldades que tem de estrutura também, né, mas eu acho que opções dessa, como você acaba no mesmo jogo podendo incluir as pessoas, é fundamental para o sucesso, né? Então, eu acho que sim, eu acho que vale a pena, ainda mais que tem agora a nova Base Nacional Curricular, que tem os esportes de precisão bem determinados para você praticar. Então, quer dizer, não fica só recorrente no basquete, né? Eu acho Sim. que você pode, o professor, a escola, né?
a gente pode sim expandir isso. E junto com as prefeituras, né, as escolas municipais, as escolas estaduais, elas terem isso como um elemento também aí no dia a dia deles. Acho que é mais uma opção. Por isso que é muito importante a gente apresentar uma modalidade como essa. Letícia, você já comentou conosco que é dos principais países aí, né, do América do Sul, Brasil e Argentina, né? Isso. E no mundo aí, o que seria? Quais são os maiores países aí no mundo? Então, os maiores países no corfebol é a Bélgica e a Holanda que foi a criadora da modalidade, e a Bélgica, que é um país vizinho. Lá o esporte é muito divulgado, ele é basicamente como um vôlei aqui no Brasil. Pode ser que parar a divulgação do vôlei. E eles são as grandes potências, eles sempre disputam as finais dos mundiais, sempre esses times, mas também existem outros países que são muito fortes, como Taipei, é uma equipe bastante forte nos mundiais, a Inglaterra, Portugal, é mais na Europa que o esporte é bem divulgado mesmo. Que bacana, muito bom. Inglaterra, Portugal, Taipei. Sensacional, gente. Isso é muito importante e a gente sempre falar desses esportes, né? E dar essas opções diferentes, né? A gente estava... Algumas lives anteriores eu falei que eu estava com uma viagem programada e um dos esportes que eu ia acompanhar lá era o netball, que é parecido, vamos dizer assim, com o corfball, né? Só que são 7 jogadores, tem a divisão, não é a questão inclusiva, né? Uhum. Mas acho que a única semelhança é o cesto, né? E o esporte é tão grande, né, nos países aí com influência inglesa que hoje a principal líder contratada hoje para trabalhar com atletismo na Federação Internacional de Atletismo veio do netball. Então isso é muito importante. Eu falo isso porque os esportes menores que não aparecem tanto, eles podem, além de ser grandes alternativas, também apresentarem grandes gestores para o mercado. Então, a Sim. gente precisa olhar com muito carinho isso para outros esportes, como o caso do corfball também. Muito legal. Letícia, me fala uma coisa. Você comentou lá no início da live, falando que você também mudou muito como pessoa, né? Então, assim, quais são os grandes benefícios, ou se você puder compartilhar, qual foi a grande mudança que ocorreu em você depois de você conhecer a modalidade, você começar a viver a modalidade aí, né, tão de perto, tão intensamente aí? O corfeball, assim como os outros esportes, ele exige um condicionamento físico, isso já é esperado, né? Então, as pessoas que praticam o corfeball ganham um condicionamento físico a mais de pessoas que não praticam. Mas, além de tudo, eu acho que o grande ganho do esporte é o ganho do entendimento da equidade de gêneros, da empatia pelas pessoas. A gente desenvolve muito esse sentimento, porque existem regras para que a gente não faça um jogo que não seja justo para todas as equipes. Então, as regras sempre procuram deixar com que o esporte seja justo. Então, quando a gente pratica, a gente sempre tá entendendo um pouco mais sobre empatia, sobre se pôr no lugar do outro e tudo mais. E para mim, Letícia, o corfeball é um grande fator que me ajudou na minha saúde mental mesmo, porque o esporte sempre me ajudou na saúde mental e o corfeball foi o principal esporte que me deixa bem. Quando eu pratico, eu me sinto bem. Não só pratico para ser a melhor ou pratico para ganhar campeonatos. Não, eu pratico porque eu me sinto bem praticando. Muito bom, muito legal, galera. Gente, Letícia Moreira, quem quiser segue ela, @Moreira Letícia _ e também siga aí o União Corfball Clube, gente. União Corfball Clube. E se você gostar de esporte, siga a gente aqui pelo Cuca Aberta, de segunda a sexta, sempre às 19 horas, a gente trazendo algum novo esporte aqui, que é já de praxe com a gente. Vocês já viram tanto esporte aqui com a gente, o Spikeball, né, a galera do Floorball, que faz um trabalho incrível aqui na periferia de São Paulo. Então, assim, a gente está mostrando grandes esportes que vêm crescendo ao redor do mundo e aqui no Brasil estão começando a engatinhar, estão começando a trilhar o seu movimento. E seria ótimo você, professor de educação física que estiver me assistindo, sim, você, meu querido,
coloca nas suas aulas, por favor, experimenta. Vamos sair da caixinha, galera, vamos, né? E vai ajudar muito a sua aula também, a dinâmica da sua aula, nessa época que a garotada precisa de dinamismo, galera. Sim. Letícia, me conta uma coisa que eu estou curioso aqui. Quais são os... Você falou que vocês fazem algumas ações para manter o clube, para manter o projeto, para depois ir viajar, né? Me conta quais são essas ações, compartilha aqui com a gente. Quais são algumas ações que vocês já fizeram que deu resultado legal, tudo, além do seu TikTok que faz um sucesso tremendo. A gente já fez diversas ações de diversos tipos, mas a gente costuma vender pizza. Os nossos pais, que sempre foram grandes apoiadores do Corfebol, uma vez eles se uniram e fizeram se eu não me engano, foi uma galinhada que todas as pessoas, uma paella, eu acho que foi uma paella. E a gente vendeu como marmita para as pessoas um dia. A gente já fez bingo, a gente já fez pedágio no semáforo pedindo. Cada hora a gente inventa uma estratégia nova para conseguir dinheiro e apoio para participar dos campeonatos. Olha, pelo estômago você já pegou todo mundo aí. Agora, Sim. eu fico curioso, você fazendo pedágio. E o farol não demora tanto para abrir, eu imagino. E você pedindo dinheiro para o coffee ball. Como é que você explicava para a pessoa o que era primeiro o coffee ball? Então, era muito difícil. Qualquer outra coisa, né? Na vida. A gente costuma dizer que é um esporte. Quando a gente vai explicar assim tão rápido, como por exemplo no pedágio, a gente costumava dizer que era um esporte novo aqui no Brasil, que a intenção do jogo era fazer uma cesta e que a gente estava participando de campeonatos e para isso a equipe precisava de dinheiro e a gente ia tentando resumir o máximo possível para a pessoa se interessar. E algumas pessoas sempre diziam que era importante incentivar o esporte, algumas pessoas ajudavam a gente com essa intenção, eu acho isso muito bonito. E também a gente costuma deixar o nosso contato. A gente fala, então a gente pratica corfebol, a gente não consegue explicar agora direitinho o que é, mas segue lá na página que a gente explica lá certinho o que é, para resumir a história. Deu certo a ação? Deu muito certo. Muito bom. Tá explicado o seu sucesso com vídeos curtos, então. Tá explicado. Tá explicado, gente. O poder de síntese do negócio. Terrível aí. Muito bom, muito bom. Ó, tá, a Carol que falou que você fez cara de dó. Agora. Gente do céu. Ainda tem o lado artístico ainda para envolver aí. Muito bom, muito bom. A dramatização. Bom, a gente já fica aqui, a gente, lógico, não só, a ideia nossa não é parar só com essa live, a gente é poder propagar o esporte, então sempre que tiver evento, vocês podem mandar para a gente vai divulgar, quando tiver alguma ação, como a gente faz com o Spara, beijo para as meninas do nado artístico adaptado aqui de São Paulo, vocês entrem em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer de poder estar divulgando e, dentro do possível, estar ajudando vocês aí para alcançarem voos cada vez maiores aí. Obrigada. Bom? Muito bom. Letícia, me conta uma coisa. Você é terapeuta ocupacional, né? Certo, sou estudante ainda, mas estou me formando para isso. Quase formada. Só não estou formada por causa da pandemia. Só não está por causa da pandemia. É. Que bacana, que bacana. Me fala uma coisa. Como terapeuta ocupacional, né? Explica pra gente a relação aí da sua área de terapia ocupacional, porque eu achei brilhante a forma que você fez lá no TikTok. Eu tô falando sério mesmo, porque eu acho que você veio com uma linguagem totalmente fora do que o contexto, pelo menos até então, o meu mundinho, porque eu conhecia as terapeutas ocupacionais, e eu tenho um filho que é especial, então a gente conhece algumas, né? Mas você veio e quebrou tudo, você virou aí, né, a caixinha aí. Então eu falei assim, putz, eu preciso perguntar para ela, enquanto terapeuta ocupacional, como é que você vê essa relação com o esporte, né? A terapia ocupacional, o foco da profissão é a ocupação, certo?
E o esporte é uma ocupação da pessoa, do indivíduo, seja qualquer esporte, ele é uma ocupação, e isso já cria uma relação com a profissão, né? A TO, a gente pode usar o esporte como uma forma de reintegração. A gente pode usar o corfball como uma forma de. Deixa eu pensar a palavra. Ó, a gente pode usar o corfball como reintegração do indivíduo na sociedade por meio de. Porque o esporte estimula algumas habilidades, e por causa dessas habilidades, a gente pode estimular com que essa pessoa. Ah, eu tô nervosa, desculpa. Mas Não, enfim, fica tranquila. é Tranquila. porque é uma parte muito importante para mim, então eu fico nervosa falando. Mas a gente usa esse esporte como uma estimulação para as habilidades da pessoa, habilidades que ela possa ter vindo a perder em algum acidente ou alguma situação, ou habilidades que eles nem tenham desenvolvido ainda. Então a gente pode usar o esporte como para essa reintegração. E também a gente pode adaptar o esporte para pessoas que tenham alguma dificuldade para que ela possa participar do corfebol. A gente pode adaptar para cadeirantes, adaptar para pessoas deficientes visuais e coisas do tipo. E a gente também pode reintegrar um atleta. Caso um atleta tenha sofrido algum acidente, perdido alguma habilidade, a gente pode usar o esporte como o reintegrador dele no esporte mesmo. A gente pode usar o desenvolvimento das habilidades por meio do esporte. E acho que é isso. Não, perfeito. É sensacional. E você já se imagina, assim, como profissional, tentando aliar a sua terapia, né? Você como profissional, utilizando o corfball como ferramenta? Eu acredito que sim, porque a minha intenção na terapia ocupacional é trabalhar em áreas sociais, com crianças que não têm tantas oportunidades, e eu acho que o esporte é uma grande oportunidade para qualquer pessoa, e principalmente para pessoas que não têm essas oportunidades. Então, eu acredito que o corfebol possa me ajudar bastante na minha profissão nesse sentido. Olha que bacana, galera. Olha, assim, olha o insight bacana que acho que fica aqui. Eu sempre gosto de. A gente está tendo noites aqui, pelo menos de 1 hora aqui, que são sensacionais, com grandes insights. E você me traz agora um insight que vai para o meu caderninho aqui também, né? O segundo caderno da pandemia, que é a gente trabalhar o esporte, trabalhar com a paixão que a gente tem, né? Que eu acho que a gente é movido por paixões. Sim. E, cara, e levar isso para outras pessoas. Não ficar só fechado aquela pessoa que paga uma mensalidade, aquela pessoa dentro de um determinado núcleo social, e sim tentar levar isso como uma forma de inclusão. E não é aquela coisa, eu sou bonzinho, então eu vou fazer inclusão. Não, não nada disso. Eu estou dando uma ferramenta, um estímulo, uma possibilidade para que a pessoa, através do corfball, ela possa ter um upgrade na vida dela. Isso. Eu sei que outros que estão vendo essa live agora com a gente são de outros esportes. E aí fica um insight, né? Eu pegar isso e transformar a minha paixão esportiva numa ferramenta. Né? Então, acho que quando você vem e você coloca isso muito bem, e eu volto a falar, né? Conheço o TikTok dela, mesmo no Instagram, porque você compartilha, né? Agora você pode compartilhar. Compartilha. É tudo Facebook, gente. É tudo Mark Zuckerberg. Então, assim, quando tá lá no Instagram e você coloca as atividades, eu vi os 2 episódios, eu vejo muito bem isso sendo colocado por você, eu falo, gente, olha aí, olha a possibilidade, né? Então, quer dizer, a menina que conheceu lá no colégio médio, que passou um mês depois já estava indo jogar, visitar outro país, carrega isso para um outro estágio da vida dela, que ela sai do ensino médio, vai para o ensino superior e leva isso para o futebol, ela começa a empreender, porque montar time de esporte é empreendedorismo, mais do que puro ainda, né? E aí você começa a levar isso. Então, acho que esse é o grande insight que eu queria dividir, e talvez seja um grande insight da noite, né? Eu acho que fora do esporte aí que a gente tem para falar. Você quer acrescentar, querida?
Não, acho que é isso mesmo, a gente usar o esporte como ferramenta para ajudar outras pessoas. O esporte me ajudou muito como pessoa e eu acredito que ele possa ajudar outras pessoas. Então, é uma necessidade passar isso para frente, porque acho que a gente, como sociedade mesmo, precisa passar as coisas boas para frente e é isso. Legal, terapia ocupacional inclusão, coffee ball inclusão, perfeito, sua explicação perfeita aqui. Muito bom, a galera aqui vibrando com as suas respostas. Você falou de adaptar o coffee ball, né? Já existem jogos adaptados do coffee ball para pessoas com portadoras de necessidades especiais? Ou, se eu quiser aqui, já que esse canal, a gente tem muita gente da natação aqui comigo, a gente pode tentar adaptar o coffee ball para uma piscina? Você vê essa possibilidade? Ahn, eu nunca pensei sobre, eu não conheço o Ah, esporte adaptado aqui no Brasil. Eu acredito que tem esporte adaptado lá na Holanda, é porque o esporte é muito, muito difundido lá, então eu acredito que já tem essa modalidade. Aqui no Brasil ainda não existe isso. Nunca pensei em colocar em uma piscina, mas acho que tem como e seria muito interessante. porque não tem, teoricamente você não tem um contato, né? Teoricamente você não vai ter um contato assim mais forte. Então, Sim, de repente, a gente poderia uma piscina que de pé, né? sim. 1,60 m, 1,50 m de água, talvez a gente tenha essa possibilidade aí sim. Existe já coffee ball adaptado aqui, a Carol falando. A Carol está trabalhando de backup nosso aqui, sensacional, gente. Sim. Eu adoro essas lives, cara, que a galera fica falando assim, a gente vai aprendendo cada vez mais em rede. Isso é muito legal, galera. Isso é muito legal. Uh, rola jogar em piscina, sim. Aí, maravilha. Aí. Então, galera do Cuca Beta que segue o Cuca Beta, por que não fazer o coffee ball dentro d'água aí, ó? Fica a dica, Uhum. hein? Fica a dica para vocês. De repente, a gente pode até arrumar de fazer um vídeo, um coffee ball dentro d'água. Vocês vão ver que talvez outras academias vão colocar, outras academias colocando, a garotada sabe, seja um ponto para chamar para vocês aí no dia a dia, ter mais aluno ainda também. Tá? Ó, tá. Tem jogador aqui da República Tcheca aqui com a gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Hello, muito legal, galera. Show de bola, galera. Me fala uma coisa. Hum. Você já tinha passado pelo vôlei, com certeza em algum momento ou outro, um outro esporte você foi impactada. Por que você não escolheu o Quarteto Fantástico e escolheu o Coffee Ball? Diga. Na minha vida, como eu acho que dá para perceber, eu sempre escolho o que não é convencional. O corfebol, a terapia ocupacional, que também não é muito conhecida. Então, eu acho que eu sempre opto por esse lado e eu não sei, é uma coisa minha. Mas eu acho que depois que eu conheci o corfebol, que eu entendi as regras, que eu entendi sobre a equidade de gêneros, eu acho que isso é muito importante, porque é uma coisa que eu prezo na minha vida, é uma coisa pela qual eu luto. Então, o esporte que preza isso é tudo que eu precisava na minha vida, porque eu sempre fui do esporte, eu sempre gostei de praticar esporte e encontrar um esporte que me melhorasse como pessoa foi uma coisa muito importante para mim. Muito bom, muito bom. E eu vou Seis. concordar com o comentário da Rede que corfebol é mais legal. Não, sensacional. E a gente precisa cada vez mais tentar trazer coisas diferentes. Esse é o nosso propósito, essa é a causa do Cuca Beta. Se você gosta dessa causa, siga a gente aqui no Cuca Beta, que a gente sempre vai estar tentando trazer outros esportes, adicionar esportes com outros, né? Criar essa combinatividade, que é muito legal para a gente poder estar trabalhando. Letícia, o tempo urge, o nosso papo foi sensacional. O Instagram, Mark Zuckerberg, quer derrubar a gente. Dentro de 1 minuto e 10, ele vai querer derrubar a gente. Que Super pena. 10. Espero a pandemia passar logo para a gente poder conhecer de perto aí. Abraçar vocês aí. Foi uma live, uma vibe muito legal aí, bacana. Todo Parabéns. mundo está convidado para encontrar a gente depois que essa situação de quarentena acabar. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por me deixar falar. Foi muito legal para mim também, eu me diverti muito e muito obrigada. Ó, o Jorjão, apresentador do programa, está te dando parabéns aqui. Eu tenho certeza que se ele está te dando parabéns, ele vai
querer colocar o COFBOL nas aulas dele, viu? 30 Muito segundos pra obrigada, você se coloca des- mesmo. 30 segundos para você se despedir da galera. Galera, até amanhã, terça-feira. Felipe Domingues, treinador de natação. Você tem 26 segundos agora. Gente, sigam a gente lá na página, @União Corfebol Clube. A gente está sempre divulgando nosso esporte, comentando sobre ele, falando sobre ele. E a gente vai estar comentando quando os treinos voltarem. Então siga lá a gente para a gente conseguir ter essa integração quando a quarentena acabar. E fiquem bem. Muito bom. Esse foi o COFBOL com Letícia Moreira, União COFBOL Clube. Beijos. Abraço, Beijo. galera.